Meus amigos santistas, eu sei que você aí do outro lado pode estar chocado com esse título aqui que eu coloquei, mas, na minha opinião, eu vou querer ouvir a opinião do Gabriel. Qual o Hoje, título? o título vai ser a melhor partida do Santos no ano. Pra mim, foi isso, e eu vou explicar aqui por que essa partida pra mim foi a melhor, mesmo com uma derrota, e me deu mais esperança do que o jogo contra o Vitória. Contra o Vitória, eu vou te falar, eu fiquei totalmente desesperançoso. O time do Santos jogou muito mal, tinha que ganhar, ganhou. Hoje perdeu, foi um jogo extremamente amargo, não tô falando que eu tô feliz, tô triste, tô revoltado, tava lá na Vila, a torcida também, fiquei revoltado com a torcida, porque 40 minutos eu sei que o torcedor apoia e tal, mas 40 minutos tava 1 a 0, né, o Botafogo fez aos 40 e todo mundo caindo fora, pra mim não dá. Mas eu vou te falar, cara, hoje o time do Santos, apesar do erro do Neymar, erro infantil, o time do Santos hoje me deu esperança, eu vi um time com tesão, e em certo momento do jogo eu fiquei com tesão vendo o time do Santos jogar. Você aqui. É O tesão bom, né? O tesão bom. Caralho, Porque, cara, hoje eu vi o time do Santos com vontade, eu vi algumas trocas de passes, eu vi algumas triangulações, e eu vi o Santos criando. A bola não entra, infelizmente, isso daí é uma coisa que tá difícil pro torcedor santista, e quando o Neymar foi expulso, eu acho que a maioria dos santistas já sabiam que ia dar merda, né? Acho que era unanimidade, e deu merda. Mas, cara, eu vou te falar, eu sei que pode ser absurdo, muitas pessoas vão me xingar aqui, pode me xingar, mas na minha opinião, eu acho que tem uma parcela pequena da torcida que vai concordar. O Santos hoje deu mais esperança do que no jogo contra o Vitória. Hoje o torcedor santista saiu com um pouco de esperança. Porque contra o Vitória fez uma partida pavorosa, ganhou e tinha que ganhar, graças a Deus. Hoje fez uma bela partida e perdeu. Jogou bem no primeiro, no segundo tempo, obviamente, depois da expulsão, acabou, né, sendo a merda que foi e tomou gol ali no finalzinho. Mas, cara, hoje me deu um pouco de esperança. Eu sei que é pouco, eu sei que, né, mas a gente tá tentando se agarrar em algumas coisas. E hoje eu vi algo que eu não vejo há muito tempo no Santos. Um Santos que jogou bem o primeiro, o segundo tempo, e que teve vontade e criou jogadas, criou oportunidades. Teve bola na trave, teve defesaça do John. O time do Santos hoje criou pra ganhar, mas o futebol nem sempre é justo. E o time do Santos acabou perdendo, infelizmente. Gabriel, quero ouvir também você aí, sua opinião. A gente tava na Vila lá. Triste, cara, né? Eu acho que é triste. Eu não acho que foi a melhor partida do Santos em si. Mas eu também não acho que foi uma partida tenebrosa. Inclusive, eu acho que foi a melhor partida do Kleber Xavier no comando do Santos. Mas é certeza. Até falei isso com o meu amigo. Eu falei, cara, ele tá fazendo um futebol que o Tite fez na seleção hoje, no sentido do time bem encaixadinho, sabe? O time do Santos estava bem encaixadinho, estava azeitado. O Santos queria fazer o gol. O Santos chegou perto do gol diversas vezes e, cara, é muito azar. É um time fudido. Né? Porque eu não acredito em azar 100%. Eu acho que a sorte ajuda quando o cara vai lá e trabalha pra isso, né? O Santos não trabalha muito bem pra isso. Mas hoje tava jogando muito bem, a bola podia ter entrado em diversos momentos, não entrou. E aí o Neymar fez a pataquada que fez, foi expulso, mexeu, abalou o time, abalou a torcida, abalou todo mundo ali. Quando ele saiu, todo mundo ficou, puta que pariu. E aí logo em seguida o Santos tomou um gol de um Botafogo que deve ter chutado 3 vezes no máximo, né? Na partida inteira. E o Brasão foi pouquíssimo esforçada. Pouquíssimo. Parece que, sei lá, velho, o que o torcedor santista fez pra merecer tanto sofrimento. É sempre do pior jeito, sempre do pior modo. Né? Eu não tô ouvindo aqui porque o meu PC queimou, né? Então eu tô com o computador da empresa hoje, consegui gravar por causa disso. Mas esse mês que o Santos passou, né? Cara, é terrível. Eu nunca vi algo assim. Nem no ano que a gente foi rebaixado foi tão ruim como tá sendo esse ano. É impressionante. Com o maior ídolo, um dos maiores ídolos da história do clube, né? Que deixa mais amargo ainda, né, cara? Nossa. Deixa tudo mais amargo. E ele sendo um protagonista negativamente. E vacilando, né? Exatamente. Cara, é insuportável. Hoje é insuportável. Aquele lance, eu não sei nem dizer o que aconteceu, que foi bem na minha frente, aquele lá foi do Barreal, que ele chuta cruzado, a bola quase entra. Você acha que o cara tira na linha. Ah, sim, que teve ali. Eu olhei pro céu, estranho o lance, né? Gritei. Foi estranho. Eu olhei pro céu, gritei, eu falei assim, tortura, cara, que tortura. Parece que a gente não pode, não consegue ser feliz. Ser feliz no gol do Neymar, que ele mete a mão na bola. Eu vi ele fazendo a cortada. E, cara, eu gritei gol, porque acho que tu não chegou a ver o lance, né? Gol. Então. Eu não repeti o lance, mas na minha frente eu vi claramente. Poderia ter sido ele pênalti. Faz assim. O cara do Botafogo, depois ele vai atrasado. Obviamente a mão do Neymar acaba interferindo nisso, mas ele acerta a cabeça do Neymar depois. Então, se o Neymar não coloca a mão ali na bola, ou o cara do Botafogo poderia ter se atrapalhado e deixado a bola entrar, ou acertado a cabeça do Neymar como acertou. Tá ligado? No momento que ele coloca a mão na bola, ele anula toda a jogada. Sim. Se o cara tira a bola dali, não ia ser culpa dele, tá ligado? Que ele não fez o gol. Acontece, se for pênalti, fosse qualquer coisa.
ele foi e deu uma cortada. Eu gritei gol porque eu precisava gritar gol. E daí o juiz já saiu batendo assim, ó. Eu falei, foi mal. Todo mundo, não foi, caralho. Eu acabei de ver na minha frente, deu uma cortada. E tu vê o vídeo, é claro, velho. Sim, claro. Fizeram até montagem, né? Dele fazendo uma cortada no vôlei ali. Um amigo nosso corintiano mandou, né? Não tem nem o que falar. Não dá pra entender, tá ligado? O que aconteceu ali? Primeiro que a gente vai chegar nele ali mais pra frente. Vamos chegar. A própria falta no Jair ali, que também foi desnecessária. Ali. Eu vi na minha frente ali. Dava pra ter sido expulso, né? Naquela falta do Jair também. Bom, vamos jogador aqui então, Gabriel. Primeiro, o Gabriel Brazão, seu xará. Não foi exigido hoje. Então, hoje não fez os milagres, mas também não tem muito o que falar. A bola ali acabou pingando e acabou traindo o goleiro, acontece. Gol que é difícil realmente de defender aquela bola, não tem uma culpa no gol. Fez uma defesa, inclusive, importante ali no finalzinho do jogo, quando o Botafogo chegou, mas foi um pouco esforçado, né, Gabriel? Acho que 5 pra ele tá ok, porque tomou o gol, fez uma defesa ali interessante. Eu colocaria um 4,5. Não foi exigido, e quando a bola foi no gol, mais que foi um kick de bola, azar do goleiro e tudo, tomou. Então, sim. Não dá. E ainda teve uma boa reposição dele ali no primeiro tempo ainda, que ele acho que foi uma falta que ele foi cobrar, mas ele jogou a bola pra lateral, velho. Sim, verdade. E estavam tentando lançar a bola pro Neymar, o que eu discordo totalmente, pô. O Neymar não tá com velocidade pra isso. Então, o tempo inteiro. A bola tem que ser no pé dele. Ele é genial com a bola no pé, cara. Ele tá sem físico pra ficar correndo. Agora vamos continuar. E assim, mas só pra completar o brasão, não pode vender, tá? Um dos únicos que se salvou nesse. Se for pra vender, tem que ser pra um caminhão de dinheiro. Então o Santos acho que só tem 60%. É complicado. Vai ganhar mixaria, mas eu não sei como é que vai ser, né? Porque vai ser uma das desculpas usadas pra conseguir aliviar o caixa, né? Mas eu também não venderia. Bom, Escobar, cara. Escobar, pra mim, tava improvisado na direita. Muitos torcedores pediram, eu inclusive também pedi, porque a nossa lateral direita é um tormento, né? O JP Sherman, quando entra, vai mal. O Léo Godoy, quando entra, é pior ainda. Pra mim, o Escobar hoje não fez uma partida belíssima. Fez uma partida pior do que quando ele faz na LE. Mas ele foi ok. Ele errou uns 2, 3 passes ali que poderiam ter prejudicado o Santos na partida. Mas, no geral, ele avançou. Ele deu um chute perigoso, quase que entra até. Que ele avança ali. Depois ele cria uma jogada que ele dá um passe, acho que pro Guilherme, se eu não me engano. E o Guilherme pega todo errado na bola. Então, pra mim, ele fez uma partida ok. Uma nota 5 pra ele. E pra mim tem que ser o titular da lateral direita enquanto não contrata um cara aí. Porque pra mim, defensivamente, ele é muito bom. Tem uma falha outra. Eu acho que o Léo Godoy deu uma leve melhorada, não que seja... O nível Léo Godoy, uma leve melhorada não ajuda, né? Porque ele é muito abaixo. Então ele segue sendo ruim. O Escobar na lateral direita, eu acho que foi o melhorzinho ali. Não gostei muito, tá? Pra ser sincero, eu acho que ofensivamente ele sofreu muito com questão de cruzamento e tudo mais, que ele já sofre um pouco ali na esquerda. Defensivamente ele seguiu fazendo uma boa partida, teve algumas pataquadas ali, mas não gerou grande perigo, ajudou. E dos laterais que a gente tem aí, é melhor improvisar um cara que se dedica em campo na lateral direita do que 2 caras que, pelo amor de Deus, não dá, né? Então eu também seguiria com ele. Eu iria também de 5 pro Escobar. Eu acho que tá de bom tamanho. Vou te falar, hoje 5,5 ali do público. Acho que a maioria do time do Santos hoje vai ser uma nota bem ok, porque a maioria fez uma partida ok. Esse daí, cara, me preocupou, tá? Esse daí eu tenho que falar. Ele é destemperado do nível que não tem necessidade. Ele tava pedindo pra ser expulso depois do Neymar, velho. Depois que o Neymar foi expulso, ele deu umas chegadas ali, velho, que eu falei, puta que pariu, esse maluco vai... Ele agarra os caras, lembra que eu falei depois do primeiro jogo dele contra a Ponte Preta? Lembra que eu te falei? Que ele tinha feito um pênalti, acho que para cartão vermelho, e que ele é um cara... Ele é um zagueiro ok pra bom, ele é veloz, tem um passe, quando ele acerta bom, né? Um passe ok. Né, os lançamentos são ok, mas às vezes... dele, velho. Tá é meio David Braz, né? É meio David Braz. Toda hora. E hoje, inclusive, tinha um lançamento pra ele fazer, ele não fez. Que eu acho que, não sei se era o Rolese que tava passando, ou o Barreal, que ele não lançou. Eu até gritei lá, falei, caraca, pô, Zé Ivaldo, tu lança quando não é pra lançar e agora que era pra lançar, não lança, pô? Fiquei brabo. Mas, pra mim, não, o zagueiro ok. Ele não tinha que ser o titular incontestável como tá sendo. Mas, pra mim, pra compor elenco, ele é um zagueiro ok. Só que ele é destemperado, como a gente falou aqui, desde a contratação dele, desde o primeiro jogo, já dava pra ver que ele era um zagueiro meio maluco, né? Que às vezes é bom ter no elenco, mas em momentos decisivos pode fazer merda. Esse cara é bom no banco. Pra entrar durante um jogo, pra pilhar um jogo. Ele é bom nisso. Assim, ele é o nosso melhor zagueiro hoje, infelizmente. Você vê o nível que a gente tá, né? Mas o Luan Pérez tá retomando, mas... ainda não é totalmente confiável. Mas ele hoje, velho, meu Deus do céu, ele tava louquinho pra ser expulso, velho. Já tava me dando agonia. Eu falei, mano, esse maluco ser expulso aí agora também fudeu, né? Pra mim é 5, Gabriel. Beleza. Tá, pode ser, eu vou. Porque eu poderia até colocar mais, que defensivamente ele foi bem. Em muitos momentos. 5,5, então, vamos fechar. Ele perde...
Pode. Não, eu vou fechar no 5. 5. Porque ele não para de dar chutão de lançamento pra frente errado. É o David velho. Braz, eu falei Então, pra o Santos perde a bola todo o tempo que tá no pé dele. Eles recuam até ele, É o aí ele David chuta Braz pra frente e melhorado. volta pro time do Botafogo. Mas eu vou te falar, Gabriel, às vezes não é culpa dele, hein? Mano, um 5,5, porque Às vezes não é defensivamente culpa ele deu uma dele. anulada ali no Juan Cruz. Às vezes não é culpa dele, porque realmente às vezes não tem opção. Mas em outras ele acaba se exaltando e dando lançamento desnecessário. Mas o Santos às vezes não se apresenta, não tem ninguém pra tocar. Ou então o lateral toca pra ele na fogueira, não tem o que fazer. Cara, hoje eu vou ter que pedir desculpa pro João Basso, só por essa partida, né? Mas, cara, o João Basso, apesar da lentidão dele, dá pra ver claramente, Característica. ele fez, ele parece estar de calça jeans correndo em campo. Ele fez uma partidaça, uma boa partida. No lance do gol, não vou me lembrar se ele... Mas não, porque a bola acaba não desviando em ninguém. Tudo bem que tinha um cara sozinho ali, mas acho que ele não teve culpa. Mas no jogo todo, ele sofreu um pouquinho na questão de corrida, só que ele foi muito bem, chutou quando tinha que chutar, conseguiu fazer desarmes bons. Pra mim, o João Basso fez uma partida boa, não é um zagueiro confiável, pra mim tem que contratar zagueiro, é indiscutível, não gosto de ter ele como opção, mas hoje não tenho o que eu falar do João Basso. Pra mim, nota aí 6, porque ele fez uma partida boa, tá? Me surpreendeu muito. Às vezes eu tava até desesperado, falando, meu Deus, ele não ganha na corrida, mas... De alguma forma ali ele tava conseguindo ir bem, fez algumas jogadas até, tabelando. Pra mim foi bem, o João Basso hoje tem que dar o braço a torcer. Tá baixo teu áudio, tá baixo. Alô, alô, tá me ouvindo? Agora foi. Ah, foi? Ele se posicionou bem hoje em campo, né, cara? Que é algo raro de se ver, né? Foi uma partida ok do João Basso. Acho que 6 não, eu iria um 5,5 ali. 5,5? Mas foi bem, não é uma partida a ser criticada, né? Aqueles que apanham o tempo inteiro. Sim. Quando faz uma partida ok, a gente tem que dar o braço a torcer. Tem que falar. Mas tem que contratar zagueiro, pelo amor de Deus. Souzinha. Cara, o Souza, pra mim já tá latente. Eu achei mais ou menos, sendo sincero, porque... O que me pega nele é a parte defensiva. Hoje, obviamente, também ele tava jogando ali contra o Arthur, que é um ponta bem agudo, um cara de velocidade. Mas na parte defensiva, pra mim, ele sofre muito ainda. Em alguns jogos que ele já tinha jogado também, já tinha percebido isso. Mas ofensivamente, ele dá muita opção. Ele é um cara que tenta, é um moleque da base ousado, mais um dos ousados aí. É um cara que tem que continuar sendo utilizado. Eu acho que o Kleber vai ter que dar uma olhada aí pra ter uma cobertura melhor, porque o Guilherme... que antes marcava, hoje em dia já não tá voltando tanto, já não tá ajudando tanto. Ajuda, mas já não tá que nem antes. Vou te falar, quando ele volta pra marcar, ele tá sendo tenebroso na marcação, tá mais atrapalhando. Teve um lance no primeiro tempo, que ele toma um drible tão besta, ele dá um bote seco no maluco, na ponta, não sei se tu vai lembrar. Tipo, ele dá um bote seco no maluco, o cara só segue o caminho que ele tava fazendo. Ele, tipo assim, aqui pra direita acabava o campo, certo? E ele tava vindo pra direita, ele dá um bote na esquerda, e o cara só segue. E vai reto, ele vai hoje foi mais uma partida tenebrosa do Guilherme, né? Não achei tão tenebrosa ofensivamente, tá ligado? Mas aquele mito de ajudar defensivamente, eu acho que cai por terra na partida. Pra mim, nota 6 pro Souza. Nota 6, eu amei, mas um nota 6, tá? Acho que foi bem. Ofensivamente, ele é muito à frente do Escobar, hein? Muito, não. Assim, é outro nível de qualidade, tá? E às vezes o Guilherme falta passar pro moleque, né? O moleque passa, o Guilherme não toca às vezes a bola muitas vezes, inclusive. E eu vi o Neymar orientando muito o Souza, tá? O Souza também às vezes precisa soltar a bola rápido. Sim, ele tem sim. essa de segurar muito a bola. Né? E o Neymar tava toda hora falando pra ele, solta a bola, cara. Mas é um às lateral vezes muito o Neymar promissor. liga o Guilherme e ele segurando a bola. Eu acho que vai ser o promissor. caso de quando se trouxerem realmente um lateral direito que eu espero que tragam, de qualidade. Em algumas partidas o Souza vai jogar quando o Santos precisar de mais ofensividade, em outras o Escobar vai jogar quando o Santos precisar segurar o resultado, até ser um pouco mais defensivo, quando tiver um ponta que preocupa mais para aquele lado. Porque defensivamente ele acaba deixando um pouco a desejar, ou vai ter que fazer uma cobertura ali nele, né? Porque ele é um cara bem ofensivo, realmente. Ou fazer uma dobradinha, eu vi um pessoal falando dele com o Escobar, pode ser também uma opção. Mas ele tem que jogar realmente, tem que dar minutagem, e espero que não seja vendido ainda, né? Porque a gente quer ver ele mais com a camisa do Santos, porque o moleque às vezes desponta e já é vendido. Cara, Rincon, que você gosta muito, hein? Hoje pra mim fez uma partida ok também. Ele sente um pouco a questão física, mas é um cara de mordida ali no meio campo, de imposição. Hoje a dupla dele com o Zé Rafael foi muito boa, né? Os dois estavam muito bem ali. Aí depois ele acaba sentindo. Inclusive, foi na partida contra o Vitória. Eu fiquei desesperado, porque o Kleber Xavier não mexeu no meio campo. E os dois estavam mortos, ele e o Zé Rafael. Na partida contra o Vitória eu falei, meu Deus, mexe, cara, os dois estão mortos, não estão conseguindo mais dar chegada, porque são dois jogadores muito bons. Mas o condicionamento físico do Rincon, por causa da idade, acaba pesando, né? Então ele vai sentindo conforme o jogo vai passando. E o Zé Rafael, como tá voltando de lesão, hoje já até jogou acho que os 90, né? Jogou todo o jogo. Jogou. E fez uma partida
Ele Não, saiu no finalzinho. jogou o tempo inteiro. Que no Jogou? final ficou bom tempo, Pituca e Zé Rafael. Então, ele foi bem Cara, hoje, foi bem os 90 minutos. O Rincon, Pra mim, nota 5,5 pro eu Rincon. gosto Só muito pra- do Rincon. Porém, como eu fiquei sem PC esses dias e aí não gravei os jogos, o jogo dele Aham. contra o Corinthians, o jogo dele contra Foi, o CRB, o jogo dele contra o Vitória, nem contra o Vitória, assim, o Corinthians e CRB, horrível. Horrível, eu fiquei puto com ele. Quanto o Vitória, ele ainda. Hoje ele fez a partidaça. Fez. Eu adorei a partida do Rincon, ele deu vários botes, principalmente no primeiro tempo ali, ele tava mordendo o tempo inteiro. Tava deixando o Botafogo respirar ali. E com o Zé Rafael, outro jogador de A qualidade. gente vai ter que falar aqui ainda. A gente vai falar dele ali mais pra Nossa, frente ali. Tô Mas pra apaixonado. mim, a viu? nota do Rincon hoje é igual a do G, 6,5. 6,5? Pra mim vai ser um 5,5, mas eu acho que ele fez uma partida boa. Pra mim. Eu acho que foi muito bem. Vai, um Ele seis, sai um seis, cansado um seis, ali, vai, um né? seis, Mor- um seis, um morto, seis. morto ali. Um 6, Eu acho que ele deu muito bote, velho. Muito Sim. muito E ele bote. deu Ele, tudo, inclusive, tudo de si. Tanto é que ele Tudo saiu de ali si. no começo do segundo tempo, né? inclusive, no primeiro tempo, ele mata uns 2 ou 3 contra-ataques do Botafogo nos botes providencial, tá ligado? Num carrinho, numas jogadas assim. Ele que fala, caralho, pode ser bem útil. muita Pode raça. ser bem útil. Sim. Às Seguir vezes esse parece nível, ter né? mais velocidade que o João Schmidt, por exemplo. Se ele seguir esse nível, porque eu tô vendo que ele oscila muito, né? Sim, então é um sim. cara meio difícil a gente É mais velho, né? contar 100%. Quem dera ele tivesse vindo mais novo, hein? Ia ser um baita volante. Se ele mantesse esse nível aí o tempo inteiro aí, velho, Sim. ia ser vendido de novo. Com 37 anos ia ser vendido. Diego Absurdo. Pituca, cara. Hoje foi o que a gente até falou aqui antes, né, da live. O Pituca hoje completou o 7º jogo, né? Então não pode ser mais vendido para times da Série A. E obviamente Série B ele não vai, né? Tanto é que ele teve muito perto do Atlético Mineiro, que eu li aí. Bahia também queria ele. Tinha mais alguns times, São Paulo. Só que acho que o que mais chegou perto dele ir mesmo, acho que foi o Mussetti até que falou, foi o Atlético Mineiro por causa do Cuca, que ele já conhecia e tal. O Bahia e o São Paulo ele não encheu muito os olhos dele. Ele só iria provavelmente para um Japão, né? Que a gente não sabe se vai sair a oportunidade. Então, hoje a partida que o Pituca fez foi para mim uma partida nota 5, realmente, jogou menos tempo, né? Entrou no segundo tempo. E a gente até tava falando aqui antes, quando ele começa ali, ele começa bem, começa dando progressão às jogadas, coisa que a gente não via há muito tempo do Pituca, parece um Pituca um pouco mais confiante. Depois, quando o Neymar é expulso, você até falou, né? Eu concordo, que ele decaiu um pouco, mas acho normal também. Eu espero que o Pituca retome o bom futebol. Eu quero ver ele de 5, ou trocando com o Zé Rafael ali, uma hora faz o 5 ele e outra hora é o Zé Rafael, que eu acho que pode ser uma dupla boa. Também gosto do Bom Tempo, até o Bom Tempo na direita, quem sabe, e o Barreal na esquerda. Eu queria ver um pouco o Guilherme também fora do time. Tem várias incógnitas aí. Mas, fato é que agora a gente vai ter que torcer pro Pituca retomar o bom futebol. E a partida de hoje foi uma partida ok dele. Então espero que ele evolua. Cara, a entrada dele hoje até ficou meio marcada, assim, porque o Rincon sai aplaudido. Sim. E aí na hora que ele entra, a torcida aplaude o Pituca, Sim, sim. né? Eu falei, cara, interessante, porque nas últimas vezes que ele tem entrada, todo mundo vai, né? Eu acho que vai muito também pela partida do Santos, né? Não, mas eu acho que foi mais assim, o tempo que o Pituca tá no banco, a torcida já tá deu uma tirando acalmada. que tava. Porque, tipo, ele já não entra um bom tempo, né, em casa, Por isso é né? importante, às vezes, o jogador ser poupado e escanteado um pouco, que aí tira um pouco a pressão. A gente até falou O isso aí Santos do tá fazendo Pituca. uma boa partida, não tinha porque vaiar um cara que tava Sim. entrando. Então ele entrou, fez jogadas progressivas, foi pra frente, tentou. Falei, pô, hoje o Pituca tá bem. Quando o Neymar é expulso, o Santos toma o gol, ele some da partida de novo. Sim, sim. Que aí acho que deve dar aquele choque nele do tipo, caralho, já vai dar merda. Então, tipo, ele não se apresenta pra receber uma bola, ele se esconde atrás do jogador. E aí volta a ser o Pituca que é. Eu acho que é problemas psicológicos, né? O tal departamento psicológico do Santos que tá pra começar aí, Esperamos que- tem que começar logo. Tá? Porque muito pra desse recuperar time, cara, é jogadores isso. como o Pituca. É muito disso. Cara, o Mirassol tá com 17 pontos. Tu pega o plantel do Mirassol, é horroroso. Não é só questão de elenco esse time do Santos, é psicológico, velho. É psicológico. Tem muita questão de confiança. Às vezes o time não quer ir pra frente. Não quer ir não, né? Não tem confiança pra dar um passe pra frente, quer tocar pra trás. Isso irrita, porque, Cara, porra, dá pra ir pra frente. Hoje, o Santos tava jogando muito bem. O Botafogo não tava conseguindo fazer porra nenhuma em campo. O Neymar foi expulso, beleza. Um time com uma mentalidade boa, a gente tá amassando os caras. Por que a gente vai ficar com medo? Santos acuou. E aí tomou gol, aí pronto. E faltou colocar jogador de velocidade, né, Gabriel? Porque o Guilherme tava morto, o Barreal tava morto, o Rodrigues tava substituição, morto. a gente vai até falar mais frente, a substituição do Kleber Xavier. Foi ruim, quando né? ele tira o meio inteiro pra botar volante, ficou com 3 volantes de campo, Zé Rafael, o Recuou Pituca tudo. e o Bom Tempo. O Bom Tempo é um meia de origem, mas fazendo o cara ali tá pela mais esquerda de- também. De volante. E aí ele bota David Washington e Tiquinho, não tem ninguém pra entregar a bola pra eles. É. Então ele mata o time nessa substituição, né? Mas enfim. foi uma boa partida do Santos no geral também, né? É. Nota 5, Mas então, enfim, pro Pituca. nota 5 pro Pituca. Nota 5 pro Pituca. Esse daí pra mim foi o melhor em campo, tá? Zé Rafael, 7 pra cara. ele, já vou começar. Eu estou Zé Rafaelizado. Não sei nem se é assim que fala.
Eu só espero que não seja a mesma É o ilusão do trem. Tiquinho, né? É o trem, inclusive se chamava ele assim, né, no Palmeiras. Eu espero que não seja aquela mesma ilusão do Tiquinho, porque o Tiquinho eu lembro que chegou muito bem aqui, impressionando com a questão de... Tava um pouco abaixo fisicamente, mas mostrando que sabia jogar bola. E o Zé Rafael Alguém mostra da a mesma posição coisa. dele. Alguém da posição dele, Schmidt, ano passado. É, no o Paulistão. Schmidt também. Mas tu vê que o Zé Rafael é um cara extra classe, assim, tipo, um volante diferente. Aparentemente a lesão realmente saiu, graças a Deus, das costas. Ele não tá sentindo. Ele é um cara mordedor. É um cara que faz falta quando precisa fazer. Ou às vezes ele dá umas chegadinhas assim pra incomodar o jogador. E nem fazendo falta, mas dando aquela incomodada. É um volante que tá ali no cangote do cara. E além disso tem classe. Ele deu uma virada hoje Qualidade. linda. Mano, ele Qualidade. tem uma visão de jogo boa. Cara, eu tô realmente apaixonado com o Zé Rafael. Eu não acompanhava muito ele no Palmeiras, sendo sincero, eu vi um jogo ou outro. Mas, cara, o que eu vi hoje dele, realmente, o que eu venho vendo já há um tempo, né? E ele bem fisicamente, hoje ele já tava ok. Tô esperançoso com o Zé Rafael. Um lance que me guardou muito, que foi uma bola. É uma bola no meio do campo que alguém cabeceou. Aí o jogador do centroavante do Botafogo ia dominar a bola. Ele foi na frente do cara e tipo assim, pegou a bola no alto com a perna dele. Ele deu um corte de letra. Tipo assim, dominou cortando de letra. E tirou 2 na jogada. E saiu tocando assim com a maior Ele é facilidade. muito inteligente. Meu amigo virou pra mim, assinando pra mim. Eu falei, agora a gente tem volante. Tem, mano. A minha preocupação com o Zé Rafael sempre foi a questão da lesão, né? Sim. Que era uma coisa inédita, uma lesão inédita e tudo. Mas que ele tinha qualidade, todo mundo sempre falou. Inclusive os palmeirenses amam ele, né? O cara que foi titular em um elenco vencedor. É um jogador que mudou o meio campo do Santos. O Rincon tá melhor Cresceu, com ele. é. O Pituca hoje entrou bem do lado dele. Também isso tem que ser falado. Às vezes com o Schmidt, o Pituca tinha mais segurança. Então é um cara que melhora. E ele melhorou. A volância do Santos já tem o jogo contra o Vitória, ele foi bem. O jogo contra o CRB ali, ele tava mais ou menos ainda voltando ali. Mas de ainda dando uma ali imposição, né? Corinthians, mas, Dando uma ainda diferençazinha, já dá pra ver. Já dava pra ver. Hoje, pra mim, foi a melhor partida dele com a camisa do Santos. Eu vou Foi. de 7, pra mim, o melhor Belíssima. em campo. Pra mim também é um dos melhores. Não sei se o melhor. Eu gostei muito do Rolezia também. Mas, talvez o melhor mesmo. Vou de 7 também. Acho Vamos que foi ver, o melhor vamos em ver. campo. Vou pensando aqui, mas acho que talvez tenha sido realmente o melhor. Eu gostei muito da partida dele. Muita classe. Ajudando a ditar o ritmo do jogo do Santos. Foi E é ele que aquilo, né? dá... Foi ele que dá aquela roubada de bola perto da lateral no primeiro tempo. Que o jogador Não vem lembro. proteger assim, ele dá uma chegada. Ele dá uma chegada meio que de ombro assim, rouba a bola. E o juiz fala que foi na bola. Eu acho que Não foi lembro. ele. Eu Mas achei pode ter genial sido. essa Ele fez roubada uma dele. partida. Ele fez uma partida genial, muito boa. E é aquilo, né? A gente tava muito esperançoso com ele machucado ali. A nossa esperança era ele arrumar o meio-campo do Santos. E aparentemente, não vamos ser precipitados, né? Mas aparentemente ele vai arrumar esse meio-campo e já é um alívio. Porque a gente tava precisando de um volante ali de imposição, um volante que realmente dominasse esse meio-campo, ajudasse nessa ligação da zaga pro ataque, né? Ou até mesmo pro meio atacante. E ele, cara, realmente fez uma partida muito boa. Zé Rafael nos dá esperança. E outro cara que nos dá esperança é extremamente inteligente. A gente vem falando aqui, Gabriel, desde o começo. E tem página do Santos que bate nele. E tem jornalista que bate nele. Porra, e hoje, inclusive, deu o braço a torcer, hein? Teve página aí que deu o braço a torcer. Falou que ele fez uma boa partida, mas tem que chutar mais. Concordo que ele tem que chutar mais, ele e o Neymar. Mais partidaço do Rolezia de novo. Um pouco, às vezes, sentindo fisicamente, mas acontece, né? A bola, o jogo passa muito por ele. E por isso ele acaba se desgastando. Tanto é que, se for ver hoje, né, na marcação, nem ele nem o Neymar estavam voltando tanto, né? Ficavam os dois ali no ataque, e aí o time. Tanto que eu falei, quando o Neymar São foi dois que não expulso- marcam, né? Então. São dois que não marcam. No jogo contra com o RB Leipzig, o Kleber Xavier quis colocar ele de volante, né? Genial. Mas. Genial. Mas voltando aqui, cara, o Rolezzi me dá muita esperança. Eu acho que falta mais essa questão realmente de chutar ao gol, porque ele tem um bom chute. Ele já mostrou isso. Acertou bola na trave contra o Vitória. Ele, né, tem uma boa pontaria, tem que tentar chutar mais. Mas é um jogador que é muito inteligente. A torcida do Santos tá começando a entender, mas a gente falou, hein, Gabriel? Desde as primeiras partidas dele, a gente falou assim, ó, quando ele foi contratado, a gente falou, a gente não conhece, a gente viu muito pouco, né, nem viu partidas dele direito. Vamos ver. Quando a gente começou a ver as partidas dele, a gente falou, cara, ele sabe jogar bola, ele é inteligente. A primeira partida dele, eu ele já é vim aqui e inteligente. falei pra ele, ele tem qualidade de craque. E, Na mano, ele é partida muito que bom. ele estreia contra o Red Bull na semifinal, que ele já Falta dá um uma pouco mais de geradinha, vontade de faz uma marcar jogada. gol. Mas ele é muito Exato, bom. Inteligentíssimo. Ele e o Tem um Neymar lance muito hoje, engraçado. juntos ali, tava Era o meu desenvolvendo. sonho. Tão pegando... então. Era o meu sonho. O Edu não tava Futirinhas fala acontecendo. muito também isso daí, velho. E realmente, cara. Porra, Não tava como é que ele não acontecendo. coloca eles junto, tá ligado? Hoje estão pegando entrosamento. Ainda vai demorar um pouquinho pra pegar, mas espero que O o Neymar Neymar dá umas continue, broncas né? nele, tá? Eu Sim, vejo o Neymar sim. dando direto de bronca nele. Porque ele às vezes dá umas pataquadinhas também, né? Mas acontece. Mas É bom jogador, o velho, bom Rolezzi, jogador. ele Acho que não vai ficar sofre muito a tempo aqui. crítica. Infelizmente. Também acho. Eu acho que ele sofre a crítica pelo valor que ele custou, tá ligado? Sim. Só que o que eu acho irônico é o seguinte, né?
O Rolaser apanha, jogando bola, que ele ajuda a equipe, ele não é o problema da equipe. O Tassiano, que custou o que custou, muita gente critica, mas não critica pelos mesmos motivos do Rolaser, né? O Rolaser é um craque que tem como desestabilizar um jogo. O Tassiano não, a gente já viu que não dá. Né? Eu ainda tenho uma esperança do Tassiano pelo menos render nota 5, né? Pra não atrapalhar o time, entrar no segundo tempo, né? Mas realmente, sabe, né? A gente falou aqui desde o começo, né, Gabriel? A gente fez vídeo quando o Tassiano foi contratado. A gente falou, ele até pode ser útil, mas o preço que estavam pagando era absurdo. Inclusive, o grande problema, a torcida vai cobrar em cima do preço que ele foi, né? Que ele saiu, que ele veio pro Santos. Então, é uma pressão muito grande pro jogo. Então, o Rolaser tem esse staff, porque ele é um jogador craque. O Tassiano não é craque. E aí o problema é que ele ganhou 800 mil, veio aparentemente, né, porque falta transparência, por 30 milhões, 32, e não é craque, não é jogador pra isso. E acaba sentindo, como tá sentindo os jogos aí. Mas o Rolaser é craque de bola. Hoje eu não acho que foi uma das melhores partidas dele, pra acho mim, que foi uma boa partida. Eu vou contigo, eu acho que é uma nota 6 ali, igual que tá ali no GE. Tem um lance muito engraçado, tá? Teve um lance que ele faz na ponta, que ele joga pro Barreal, e o Barreal chuta, quase é gol. E a bola sai, aí os dois são cansadíssimos assim, andando assim, ó, tipo, caralho, quase. Aí eles dão uma comemorada de basquete, assim, 2 peitadas, tá ligado? E sai andando. Aí eu falei, caralho, não foi gol, tá ligado? Mano. O bagulho, tipo assim, não dá, molecada, pô. Falei, caralho, muito engraçado, mano. Mas eu gosto muito do Rolaser. Eu queria muito que ele fizesse carreira no Santos. Seria da hora. Que ele fosse ser o nosso Arrascaeta, tá ligado? O cara assim, que vai ficar carreira. Mas eu tenho medo do Flamengo roubar ele. Tem bola pra isso. Eu também. Eu queria muito que isso acontecesse, mas eu acho difícil, porque a nossa realidade é tenebrosa. Sim, mas tem uma esperança, né? Tu já viu a foto do Insta dele? É mó bonitinha. Ele, o pai e a mãe dele na vila. Se não me engano, na apresentação. Na estreia, na apresentação, exatamente. Bom, vamos torcer aí, que pelo menos ele fique bastante tempo. Bom tempo ali, vamos poupar tempo. É nota meio, né? 5,5 pouco fez e né, entrou no finalzinho ali já. Entrou no finalzinho. Tem que ter mais chance. Tem que ter mais chance. Seja pela ponta, né? Ou pelo de segundo volante. Talvez o Zé Rafael de primeiro e ele de segundo no jogo que o Santos precise atacar mais. Neymar nota 3, público 2.3. Cara, agora a gente vai ter que falar. Não vai dar pra passar pano, né, Gabriel, pro Neymar. A gente aqui é Neymarzete assumido, mas somos mais santistas do que Neymarzetes, né? E a gente não tem como passar pano. Também não acho que foi como o pessoal tá falando, ele fez de propósito e tal. Não. Eu acho que, novamente, ele cometeu uma burrada, como ele já comete algumas vezes, né? Acaba cometendo erros que não deveria, erros infantis, infelizmente. E hoje foi mais um. Ele vinha fazendo uma partida bem ok. Fisicamente, ele ainda tá devendo muito, mas eu acredito que também é pela questão de ele estar parado, né? De ter jogado pouquíssimos jogos nos últimos anos. E aí ele teve essa lesão de novo, ficou parado lá no Al Hilal. Aí quando volta pro Santos tem de novo uma lesão muscular, quando tava tentando retomar a questão física. Então eu acho que o Neymar pode ser muito útil pro Santos se ele renovar, né? E se ele não renovar, já deixo aqui que pra mim a idolatria dele no Santos acaba, porque não é como o pai dele falou, que o pai dele se atrapalhou em algumas aspas ali, que inclusive a gente não comentou também. A gente tá meio desanimado e também tá sem tempo, né? Então por isso que a gente tá meio sumido do canal, mas aproveitando pra falar, teve algumas aspas que o Neymar pai deu a entender que ele ficaria, outras não, e outras também como se o Santos tivesse, se eles estivessem só sendo solidários pro Santos, mas não, é uma mão tá lavando a outra, inclusive o Santos tá ajudando bastante o Neymar, porque em qualquer outro time do mundo a torcida já estaria aqui, ó, e hoje realmente uma parte da torcida tá muito braba com ele, e eu também tô bravo, mas não tô nesse nível que muitos torcedores estão, com razão, inclusive, os torcedores têm razão de ficar bravos com ele, total razão, porque ele foi um lance ali sem justificativa, ele até falou, os 3 pontos estão na minha conta. Só que o problema é que o jogo contra o Fortaleza ele não vai estar, que é o último antes da pausa do Super Mundial lá, do Mundial de Clubes. Do contrato. Hoje foi a partida dele com o contrato vigente com o Santos. Hoje é o último na Vila. Se vai jogar mais, a gente não sabe. Não, o último já era. Porque depois acabou o contrato. O último jogo do Fortaleza é o último jogo e ele não vai estar por causa que ele foi expulso. Então, se ele realmente perdeu esses 3 pontos que ele perdeu, né, foi muito culpa dele, porque o Santos estava fazendo um bom jogo e tinha chances reais ali no final no abafa, né, ele é expulso aos 30 e poucos de fazer o gol, ficou na conta dele, e eu espero, sendo sincero, como fã do Neymar e como ainda mais torcedor do Santos, acima de tudo, né, acima do Neymar, inclusive, eu espero que ele renove, porque se ele não renovar, pra mim, é uma segunda passagem bem manchada, onde o pai dele exagerou em várias aspas, principalmente aquela de, se ele jogar, tudo bem, né? Tem uma aspas, algo assim que ele fala, ele veio aqui pra ficar 5 meses e se desse pra jogar, jogava. A gente tá sendo solidário ao Santos, não é bem isso.
Tá? O Santos tá pagando um salário alto pra ele, de 21 milhões. Em campo ele não correspondeu como deveria. E beleza, a gente sabia que teriam lesões. Mas também. Então. Não por mês, né? Não Oi? por mês. Não por mês, 21 milhões de contrato, né? Não por mês. Não, por mês, porque são 105 milhões. Aí dá 21 milhões por mês. 4 milhões, 4 milhões fixos e mais 17, né? Porque ele tem um valor fixo a ser recebido de 105 milhões. Patrocínio, né? Sim, que o senhor Marcelo Teixeira, que é o nosso cobra da bola, ele fez um patrocínio, né? Ele fez um negócio com o Neymar Pai com valor fixo, sem ter certeza do que, né, o Santos arrecadaria. E outra, até aparentemente onde tá, sem ter uma cláusula que deveria ter um mínimo de jogos que o Neymar deveria ter feito pelo Santos pra esse valor ter sido pago realmente. Porque se fosse só os 75,25 e os 4 milhões, beleza. Mas não, ele colocou 105 milhões fixos, né? E essa questão aí, cara, é inexplicável ter um valor fixo. Não tinha que ter. Ou então, se tivesse, tinha que ter uma cláusula. O Neymar tem que jogar 90% das partidas, porque ele fora de campo ele acaba atrapalhando. E a gente sabia que, a gente sabia que ia ter lesões. É normal da questão dessa volta da desigualdade de musculatura, né? Uma perna dele tá mais forte que a outra. Isso é normal. Agora, não dá pro senhor Marcelo Teixeira ter feito um contrato como esse. E eu espero que o Neymar, ainda mais depois do jogo de hoje, por isso que pra mim é um agravante, né? E eu acho que é uma justificativa pro Neymar ficar ainda mais, se já não tinha antes, né? Antes já tinha. Agora, ainda mais, essa expulsão. Ele tava com uma vibe de vou ir embora porque esse time não me ajuda. E hoje era basicamente, eu tava assistindo essa vibe, né? Então hoje ele fez a maior cagada no último jogo dele com a camisa do Santos. Se ele sair, vai ficar zoado pra ele. Vai ser tipo o Douglas Costa no Grêmio. Com o torcedor, Então eu não sei, cara. Mas enfim, assim, gente, ele em campo, ele não rendeu o que se esperava, o que a gente imaginava. Mas, Gabriel, o time do Santos com ele em campo é outra coisa. E é loucura, ainda assim, é outra coisa. E ele cria jogada. Sim. Ele cria ele é genial, ele é genial. Ele é genial. Ele tem perdido a bola muito fácil, acho que a questão física dele ainda tá pegando bastante. Não acho, tá falando em off aqui, eu não acho que ele tá com bola pra ser convocado pra seleção. Eu não acho que ele ainda tá com bola pra isso. Ainda não. Mas no nível do Santos e no jeito que a gente... Ele tá ajudando, ele tá servindo. E não só em campo, como fora dele. Né? Porque ele é uma visibilidade. Com o Neymar, o Santos tem mais dinheiro. O Santos tem mais cota. Sim. Tem mais possibilidade de bons jogadores virem nessa pausa aqui pra contratação. Porque se ele for embora agora, fudeu. O Santos vai morrer com uma dívida do cacete. E não vai ter como atrair jogador pra salvar a gente do buraco. Porque a gente tá num buraco. Então foi o que eu falei, velho. Se ele sair e o Santos for rebaixado, ele vai ser culpado direto. Seja homem e fica no barco, tá ligado? Seja homem e fica no barco. Mesmo que seja recebendo menos. Fica no barco, a chance dele ficar no barco e a gente se salvar é muito maior. Grande. Sim. Agora, inclusive, conseguiu uma Libertadores, Gabriel. O jogo de hoje eu sei. Mas me deu uma esperança de, sei lá, um G8. Mas beleza, o primeiro passo do Santos é sair... Não, eu gostei do jogo de hoje. Mas, obviamente, o azar também conta, né? E o time do Santos não adianta só criar. Tem que fazer os gols. E hoje não fez e tomou e teve azar. E aquele time de 23 era pior, eu até acho, em alguns aspectos. Depende, em algumas partidas foi melhor. Mas tô falando, na qualidade do elenco em geral, acho que era pior. Tinha um pouco mais de vontade. A minha impressão é que o time daquele ano tinha mais vontade. Olha que no último jogo foi o time mais sem vontade da história, né? No último vontade jogo de matar não, todo mundo. Mas assim, velho, o Corredor de Fogo e tudo deu um ânimo naquele time. Aquele time jogava pra ganhar. Esse, a gente não tá vendo isso. Pode ser hoje, campeonato, né? Hoje a gente viu. Hoje foi mais, né? Inclusive o Fortaleza tá tomando acho que 5 do... Acabou aqui, ó. 5-0 do Flamengo. Então, meu amigo, por favor, jogadores do Santos. O Neymar não vai jogar. Fortaleza não cai. Esquece. Não, mas Fortaleza o Santos vai jogar... começa o campeonato na merda e acaba em Libertadores. Não, cara, mas o Santos vai jogar o próximo jogo, tô falando, contra o Fortaleza. E o Santos tem chances reais de ganhar do Fortaleza. Então, por favor, jogadores do Santos. Joguem bola, velho. Vitória, malditos. Empatou, Jogadores do Santos, pelo amor de Deus, cara, joguem bola contra o Fortaleza. Joguem que vocês jogarem hoje. Porque se jogar, tem chance de ganhar esse jogo contra o Fortaleza, que o Fortaleza tá destroçado. Inclusive, eu ficaria de olho no Vojvoda aí. Porque se perder, talvez ele seja mandado embora e eu não quero falar. Bom, o Kleber tá ajeitando o time, mas o Vojvoda eu ficaria de olho aí nele, porque é um técnico que me interessa. A gente vai falar do Kleber, no final a gente fala do Kleber, eu tenho uma opinião sobre ele. Mas só pra gente poder matar o assunto Neymar, nota 2,5 pra mim, 2 pra mim. 2,5. E Neymar, assim, renova. Perdeu bolas muito fácil, mas assim, sim, criou ele algumas jogadas, é um cara... Aquele chute lá que ele dá, né, que ele dá uma caneta meio cagada. É gênio. Ele é gênio de bola, mas hoje o resultado tá nas Destoa. costas dele, ele mesmo falou. Sim. Ele falou. Não tem como passar pano pra isso. Não tem como. Um chute no Jair desnecessário pra caralho. Sim, poderia ter sido expulso naquele lance.
E a mãozada, velho, inexplicável aquilo ali. E outra, né, Eu acho que Gabriel? era Maradona em 80, né? E Como outra. diz aquele perfil Odimetro, sabe o que é, né? Ah, tô ligado. Aquele cara que fica gritando quando você perde. Pô, Aham. ele falou, mano, hoje em dia tem câmera até no cu do jogador. Então. E tu É a mesma meter coisa do mão na Zé bola? Ivaldo. Não É a mesma vai, coisa do Zé caralho. Ivaldo. Quando o Zé Ivaldo faz coisa besta, eu falo, meu Deus, não é possível. Tem VAR. Porque hoje em dia tem até um vídeo que viraliza bastante há muito tempo já, né? Do Germano dando um soco no Chicão, na época que não tinha VAR, acho que era no Chicão. Não sei, aquele Santos e Corinthians. E beleza, naquela época era ruim, porque o juiz podia ver, mas era menos mal. Agora, hoje em dia, cara, tem um monte de câmera, Cara, VAR, pô. Se tu vê o futebol das antigas, os zelados, os caras que dá dedada, dá cotovelada, o próprio Pelé falava que dava cotovelada nos caras, que os caras vinham bater nele. Aí no off, assim, quando a bola tava do outro lado, ele Sim. chegava no cara e dava uma cotovelada, tá ligado? Era outro Hoje em futebol. dia não Hoje em dia dá. o cara fazer isso aí não dá, mano. Não dá. Então, Neymar, pro seu bem, e até pro bem do Santos, né? Porque renova por um valor abaixo, né? Você tá cheio de dinheiro, cara. Pô, a torcida do Santos é a única que te ama ainda, entendeu? O Flamengo não vai te querer, muito provavelmente, porque Hoje você é a trouxe prova vários disso. problemas. Então. Hoje mesmo. E acho que também é aquilo, Gabriel. Ele foi expulso e O a Neymar- torcida aplaudiu ele. Sim, e a torcida do Botafogo lá pegando no pé dele, ele caiu na pilha, que eu acho que é do futebol, mas ele não Xingou a deveria torcida do cair pelo... Botafogo. Cara, Ele falou verdades, né? Ele falou verdades, né? Botafogo é isso aqui, né? Não, O é Vig verdade. Nosso- A gente É tá tão verdade. na merda que É. ficar ouvindo graça de Botafogo é foda, né? Mas hoje o é Botafogo isso tá aqui. muito à frente do Santos, infelizmente. É na questão do verdade, jogo. isso é verdade. Que nem o Leipzig. Inevitável isso. O Leipzig tá aqui, ó, lá em cima. E é um time também inexpressivo. Inclusive, menos expressivo que o Botafogo, né? Que o Botafogo tem mais história que o Leipzig. Sim. Só que eu acho que o nível do Neymar. Leipzig. Então. Só que eu acho que o Neymar, ele não tem que cair nessas pilhas. E foi aquilo, que nem esse lance de hoje, que foi um lance besta, aquele infantil de novo. Cara, não é mais o Neymar de 18 anos. Eu vi isso no Twitter até. Na época de 18 anos tinha justificativa lá. É o Neymar de 18 anos. É o Neymar de 33 anos. Pô, ele não pode fazer. Ele tem que ter um pouco mais de consciência, pô. Ele tem que ter Ele com 18 experiência. não fazia isso. Ele não fazia isso. Então, uma Com vez ou 18 outra ele ainda anos ele fazia alguma merda ou outra, né? Tipo, ele era Não, bem é- responsável. ele brigava, assim. Em campo. Inclusive, ele tá Ele era muito estourado. Ele tá muito brigão, ele tá muito estourado, tá Sim. brigando toda hora. Mas ele fazia isso em momentos ou outros, mas, tipo, eu não lembro do Neymar entregando um jogo desse nível que ele entregou hoje. Não, por exemplo, não, no Santos, entregar qualquer não. time. Entregar não, mas, tipo, ele era muito irresponsável naquela época. Ele fazia algumas merdas assim, tipo. Algumas coisas da Cara, idade. mas ele fazia merda, tipo assim, jogando pra caralho. Que nem Não, o jogo jogando- contra o não, Colo-Colo que ele obviamente, faz, ele pô. bota a máscara, Sim. manda os caras tomar no cu. Aí, beleza. Mas, tipo Não, assim, não. nesse nível que ele tá fazendo, eu não vi ele fazer isso em lugar nenhum. Não, mas então, a justificativa é o quê? Naquela época ele tinha 18 anos e tava jogando muito. Então tinha justificativa. Hoje em dia, pô, é um Neymar de 33 anos que é gênio, mas não tá rendendo tanto quanto deveria. Né? Porque por diversos fatores, lesões, talvez até a forma de tratar a carreira e diversos N fatores. Ele tem que Foi ter... o maior jogador que eu vi com a camisa do Santos. O maior, então. o melhor. Eu acho que vai ser difícil eu ver um Cara, outro ele já foi igual capitão da com seleção essas brasileira, camisas. pô. Ele não pode ter uma... Mas- Tá ligado? Ele tem que ter cabeça. Ele já foi capitão da seleção brasileira. Do Santos. Ele é capitão do Santos. O Z do Zito. Então ele tem que ter cabeça. Né? Um jogador que já passou por onde passou aí, experiência, rodo. Pô, não dá pra ele fazer o que ele fez hoje, né? Não dá pra passar um pano pro Neymar. Hoje eu amo o Neymar, tá? Mas não dá. Você tem noção que há um ano atrás a gente falasse assim, ó, a gente estaria fazendo um vídeo. O Neymar voltou pro Santos, a gente tá dando nota 2,5 pro Neymar. É. Eu me matava. Inclusive, a gente falou que só daria Isso não é 10 pro possível. Neymar, né? Acho que a gente falou alguma coisa assim no começo. Mas hoje não dá. É. Felizmente não dá. Bom, o Barreal, cara, o Quebramos. Barreal pra mim é um jogador que é muito útil. Eu acho que o Santos talvez, se conseguisse arrumar um ponta de mais velocidade, se o Neymar continuar, espero que continue como a gente falou aqui, eu acho que falta um ponta de um pouco mais de velocidade pra aproveitar, talvez fazer o facão ali, pra aproveitar essas enfiadas lá, ele do Neymar, porque às vezes falta um pouco de explosão pros pontas do Santos, tanto o Guilherme quanto o Barreal, são jogadores de até uma velocidade ok, mas não são aqueles pontas velocistas. Mas o Barreal, ele vem sendo bem útil, não é um craque, mas é um jogador muito útil pra elenco, até mesmo pra jogar de titular em algumas partidas, é um cara bem aplicado defensivamente, e não só isso, ele tem bem mais qualidade que o Guilherme, por exemplo, com a bola no pé. É um cara mais consciente, não é um rolhazer, né? Não é um inteligentíssimo, mas é um jogador bem útil. Tem a questão das Aquele lesões. jogador, né? É jogador, ponto. Não É tipo, jogador. Não é um craque, não é nada. É o nota, eu tá fico ali. com o público aqui, nota 6 pra mim, foi uma É boa um partida jogador dele. nota 6. É um jogador Barreal, 6, né? Sim, Até o momento, assim, nada, Só nada espero tem partidas boas, mas, tipo, nada muito... que as de lesões não brilho, assim. atrapalhem, né? Só isso. Que é o caso do Soteldo, por exemplo. Mas provavelmente o Barreal não deve durar muito no Santos também, não, porque ele é peixada do Pedro Martins, né? Onde o Pedro Martins vai, leva ele, né? Será? Então, Não ele sei. também deve estar... fizeram essas contas aí, tipo, o Pedro Martins foi pra não sei... Não, mas tu Botafogo, viu? levou o Barreal. Foi pro Não, Cruzeiro, levou o Barreal, tá ligado? Mas o Vai levar Pedro ele pra- Martins, tu viu? Ele chegou a deixar que ele tava fazendo de contatos,
ele deixou já meio que meio acertado, falando, ó, outro dirigente do Santos vai entrar em contato. Não sei se ele vai levar o Barreal, pode ser que continue, cara. Mas realmente tem essa questão dele levar, ele, o Zé Ivaldo, né? Tem mais uns caras aí. Bom. Também não choraria as pitangas. Não, também não, mas é um jogador útil, né? Dentro do que a gente tem hoje é muito útil, inclusive, né? É um dos melhores pontas ali, meias que o Santos tem nessa questão ali. É um jogador bem... É um jogador tático, é o que o Guilherme deveria saber, né? Falando dele, jogador, né? Que falando do diabo. Cara, o Guilherme, a torcida do Santos tá perdendo a paciência com ele. Hoje eu vi o jogo lá, o pessoal... Dificilmente alguém passa pano pro Guilherme. Não, eu vi lá onde eu assisti tem. Tem ainda. Mas é raro. Antigamente achava mais, né? E ele fez que nem você falou. Acho que não foi uma partida horrorosa, mas ele toma decisões erradas. E ele mostra cada vez mais que não é um jogador do nível Santos. Ainda mais por se achar craque, o que... Eu não vou nem ficar repetindo, porque a gente já falou... Se vocês depois quiserem ver, vejam outros vídeos. Qualquer análise. Guilherme... Qualquer análise. Seja no Paulistão, ele fazendo gol. Sim, ele bem. Agora. A gente falou que ele não era jogador de Série A, entendeu? A gente já cansou. Mas é isso. Pra mim, nota 5,5. Também não fez uma partida totalmente horrorosa. Fez algumas criações, mas é um jogador limitado. E que o problema principal é que você acha craque. Cortou muito o teu áudio aqui pra mim. Cortou pra galera, Mas enfim. Pode completar aquilo de sempre. É aquilo de sempre que ele é um jogador que ele se acha craque. E que é um problema que acaba atrapalhando ele. Ele é mais ou menos, não tem muito o que falar. Nota 5,5. Eu acho que foi Deus que queimou minha placa de vídeo e eu não consegui gravar aquele jogo contra o CRB. Eu tava a ponto de ser preso com as minhas opiniões sobre o Guilherme, né? Aí contra o Vitória ele faz um gol, eu ainda assim, putíssimo. Hoje ele errou, eu já tava menos ali. Ele errou aquele gol lá que, nossa, que eu fiquei revoltado com ele. Aquele gol. Se ele não faz o gol lá, nossa senhora, quase um pulo do prédio. Mas assim... Hoje não foi a da mais tenebrosa, ele ofensivamente ajudou ali. Ele tem muitas limitações exageradas, nossa, assim, mas muitas. Souza passar e ele não conseguir tocar a bola, ele não conseguir fazer toque rápido. Teve um lance numa ponta que o Roleze recupera a bola, toca rápido pra ele domina a bola. Se ele toca rápido pro Roleze, faz a tabela, o Roleze tá entrando sozinho. Ele domina, aí ele olha, ele pensa e ele toca depois que o cara tá marcado, aí é uma foda. Ele não tem um raciocínio rápido, né? Mas assim... Nas limitações dele não foi o maior culpado, né? Então hoje mas eu tiraria ele do time, viu? No próximo jogo eu tiraria ele e tentaria algo diferente. O problema, assim, é jogar o Barreal lá. Tentar o Barreal lá. Barreal na esquerda e Bom Tempo na direita. Eu tentava isso. Sei lá, tentar algum... Tem que ter eu não aguento mais ver Guilherme, velho. Ele fica mas não vai, mas pode ter certeza que você vai ver Guilherme o ano inteiro. Ainda mais com a expulsão do Neymar, né? Que o Neymar não joga o próximo jogo. Então, muito provável a gente vai ver o Guilherme. Ele ficou até o final. Ele saiu só bem no finalzinho, não foi? Ou ele ficou até o final? Não, ficou até o final. Que inclusive depois o Kleber centraliza ele, né? Que pra mim não faz o menor sentido. Porque se fosse pra centralizar alguém, colocava o David, que tem bem mais velocidade. Já tava o David e o Tiquinho já tava em campo. Não, mas no começo, quando o Neymar é expulso, aí centraliza o Guilherme, aí pra mim ali já tiraria. Aí demorou pra mexer o Kleber. Eu já tiraria ali o Guilherme e centralizaria o David já de começo. Eu também não sei pra que colocar dois atacantes, né? Inclusive o Tiquinho tá aqui, o Tiquinho nem tá. Ih, erraram, hein? Nem o Tiquinho nem o David Washington não colocaram. Mas também nessa entrada depois do gol ali, logo no final. Também é... Agora, sem Gabriel, nota, tá ligado? Vamos pro Kleber Xavier, que inclusive... Deve tá com 2 horas esse vídeo. Não, tá com 40 e poucos, tá? Ainda tá de boa. Se tem alguém aqui com a gente... Cara, o Kleber Xavier, pra mim, hoje não foi o maior culpado foi o Neymar. Como eu falei lá no começo do vídeo, se algum guerreiro ainda tá aqui com a gente, o Santos hoje fez, pra mim, uma das melhores partidas no ano. Pra mim, a melhor, na verdade. Eu não lembro de uma partida que o Santos foi bem no primeiro e no segundo tempo. O Santos era um time de, né, ou joga bem no primeiro ou no segundo. E ainda mais uma partida contra um time do nível Botafogo, que não tá lá no seu melhor futebol, mas é uma equipe que tá brigando por Libertadores, que vai brigar por cima da tabela do brasileiro, né? E o Santos hoje tá em outra condição, por mais que tenha elenco pra estar mais acima. Mas beleza, não tem como... Papel não joga. Então, o que tá em campo hoje, o Santos tá na 18ª, acho que colocação, 19ª. Se o Vitória empatou, deve ter passado. Bom, tá aí, né? Então, cara, o Kleber pra mim, eu esperaria esse jogo contra o Fortaleza, porque hoje eu vi uma evolução do Santos. Eu vi gente falando que já tiraria ele e não deixaria pra pausa pro Mundial. Meu medo é que depois do Mundial, Gabriel, tu já viu os confrontos do Santos? Flamengo e Palmeiras. Já começa com Palmeiras, né? Palmeiras e Flamengo, né? Que delícia, né? Então, cara, eu fico preocupado com o quê? O Kleber Xavier vai lá, ganha-se lá do Fortaleza. Aí mantém ele. Vamos manter pro Mundial. E faz ali a preparação, treino, tal. Toma uma pancada pro Flamengo ou pro Palmeiras. E aí acaba sendo demitido. Ou pros dois. Que a realidade hoje é perder pros dois. Sim. Né? O nosso... Cara, o Gabriel, a gente tem uma esperança, né? Que é a questão deles avançarem, que eu não sei se vai avançar muito. O time tá desgastado e eles colocarem time reserva. É a nossa esperança.
Cara, eu acho que é o seguinte, mano. Hoje foi a melhor partida do Kleber Xavier, tá? É pra gente ficar com esse saldo positivo, tentar ser positivo, porque no jogo, depois contra o CRB, Nossa. eu tava assim, a ponto de falar, Nossa, cara, eu tava, mano, juro, foi uma das derrotas que eu mais senti na minha vida. Aquilo ali Eu tava foi a ponto de muito falar triste. assim, cara, eu vou parar de acompanhar futebol. Eu tive uma pausa de acompanhar futebol logo no final ali da era de São Paulo, né? E aí depois eu voltei ainda no mesmo ano, não consegui ficar muito tempo. Mas foi uma época saudável, porque eu fiquei fudido contra o CRB, assim, eu fiquei, caralho, eu tenho que parar, não dá. É muito estresse. Hoje foi a melhor partida dele. É um gosto positivo. Só que o meu medo é o seguinte, cara. Ele ganha contra o Fortaleza, exemplo. Ou perde e mantém. A gente perder um mês de trabalho, perder mais uma vez um trabalho para um treinador que vai sair depois. Sim. Mas aí, Gabriel, Ou aí manda ele contrata um embora. cara foda, ou tu contrata então. um Sampaoli que Mas vai resolveu conseguir? aqui, ou tu contrata um Voivoda. E o Voivoda, eu tenho preocupação com o Voivoda, sério. Porque o primeiro trabalho precisa de trabalho. Sim, tempo. O Santos Então. não tem tempo. No começo, E o Sampaoli, ele desenvolve o trabalho dele bem no Santos depois de uma pausa que o Santos teve. Sim. E aí ele consegue. Então, essa pausa pro Mundial talvez seria interessante para um Sampaoli da vida. Mas pode ser que também dê tudo errado. O Sampaoli também não consiga. É tudo muito complicado no Santos. Então vai depender dessa partida contra o Fortaleza. Eu não gosto do Kleber Xavier, posso ser sincero. Não gosto. Inclusive, teve entrevista dele ficando puto, tu viu? Ser chamado de estagiário e falou, não, eu chamo ele de estagiário. anos. Eu falo, estagiário. Kleber Xavier é estagiário. Hoje ele foi bem. Parabéns. Mexeu mal. Mas foi bem. Mexeu mal. Praticamente foi bem. Eu mandaria, filho. Eu mandaria mas sim, eu mandaria se tivesse um treinador foda, fechado. Então. Falar, cara, você tem um mês pra trabalhar, você tem que tirar a gente dessa draga. Mas será que o Santos vai ter? Tem que deixar ele. E se deixar ele, vai ter que deixar ele até o final. Isso daí, isso daí que eu falei. Isso daí também que eu ia falar, cara. Eu lembrei de uma aspas que eu vi do Luizinho há um tempo atrás e também recente no podcast que ele falou de Fernando Diniz. Que ele falou pra ele que ele acreditava muito lá na questão do Fernando Diniz. E que ele falou que se ele fosse presidente do Fluminense, ele iria com o Diniz até o final. Cair, iria com o Diniz. E eu acho que o Santos tem que ser assim, porque naquele ano que o Santos caiu, o Santos mudou técnico pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Até teve uma hora que parecia que ia dar certo, mas, cara, ficar mudando técnico não vai ser a solução, aparentemente. O Santos hoje fez uma partida boa. Se for realmente pra mudar, a hora é agora. Então eu espero que a diretoria tenha convicção do que for fazer, né? Que essa diretoria não tenha convicção de nada. E o Alexandre Matos aparentemente tá chegando aí. É um cara que eu também não confio totalmente. Não confio totalmente. Talvez ou vai dar certo ou vai levar o time à falência. Talvez também seja bom, logo que aí acaba. Lógico. Mas, eu tenho, né? Eu acho que ele tem uma questão boa de mercado. Ele consegue, só que ele gasta muito. Tem esse problema. E o Santos não tem dinheiro. E o Santos gasta errado. Então já tem esse problema. Ele gastou errado nos times que ele passou aí. Vasco, né? No Cruzeiro mesmo ele fez contratações aí com valores altíssimos. A torcida do Cruzeiro odeia ele. Então, cara, fica essa ressalva. Mas é aquilo, foi que nem tu falou. Ou demite o Kleber Xavier, agora na pausa, pra contratar realmente um técnico com T maiúsculo, tudo maiúsculo. Todas as letras maiúsculas. Ou demitiu. então mantém. Obrigado, Kleber Xavier, e bem-vindo novo técnico. Ponto. Ou então mantém ele e morre com ele até o final. E aí o Marcelo Teixeira vai ficar queimado se cair, e vai ele, vai todo mundo. Neymar, vai todo mundo. Entendeu? Agora, se o Neymar cai com o Santos, que a gente não quer pensar nisso, mas se ele continua e cair, pra mim ainda releva algumas questões. Porque ele vai ter sido homem e ter ficado até o final. Ídolo. Sim. Ídolo. Mas se ele sai no meio do barco e o Santos cai, ou não, mesmo que não caia, pra mim aí apaga pra mim. E vai doer legal. Vai doer. Pode ser que ele vá pra uma... Porque assim, vamos ser sérios, ele numa MLS da vida, ele vai curtir a vida doidado. Sim. Porque lá ele pode fazer o que ele quiser e foda-se, ninguém liga muito pra futebol, né? Mas aí ele vai ter abandonado o clube, né? Sim. Num momento tenso. Ele não era obrigado a vir, né, Gabriel? Inclusive a porra do documentário... exatamente. Inclusive a porra do documentário aí, eu não sei como é que vai ser, né? Porque o documentário que a Netflix vai fazer é a morte do Pelé, a queda do Santos, voltar pra Série A, e como o Neymar vai reguer o clube. O Neymar vai embora, deixando o clube na merda. Então, por isso que eu acho que é um presságio que ele... Essa camisa azul, e isso é uma possibilidade dele realmente ficar. Mas vamos ver, ainda mais a expulsão de hoje, né? É isso daí, Gabriel. Hoje ele vai pra casa, vai ter que pensar bem. E o torcedor santista vai pensar triste e com menos 21 milhões, né? Por mês. Que a gente não tá recebendo, infelizmente. Bom, enfim. É isso, cara. A gente espera que quando a gente voltar aqui, o próximo jogo é contra o Fortaleza, né? O último jogo do Santos. E tem chance de estar fora da zona, dependendo dos resultados e da possível vitória. Acho que não. Acho que agora não. Tem, porque o Vasco tá com 10. Mas o Vitória... Vitória foi pra 9.
O Santos tá com 8, o Santos vai a 11. Aí depende dos resultados, tá com né? 8? Tá com 8, tá com 8. Certeza. Aqui, ó. Tá. O... Só vou falar um ponto assim interessante, tá? O que eu paro pra pensar aqui com essa troca. O Sampaoli não veio, eu tenho quase certeza, tá? O Sampaoli não veio porque... Ó, o Vitória saiu da zona. O Vitória foi. O Vitória tá ganhando? Empatou com o Corinthians, pô. O Vitória tava pontuou. com 9, né? Tá 10. Tá. Mesmo assim, o Santos passa se ganhar. Ficar com 11. Aí depende dos resultados, obviamente. O Sampaoli não veio pro Santos, certeza, por causa daquela grande entrevista do Pedro Martins, né? Sim. Então, assim, saiu o Pedro Martins. Tá vindo Alexandre Matos, que é um cara que gosta de gastar, independente. O Sampaoli vir com um cara que gosta de gastar, ou a gente faz o futebol 2.0 e o clube fale, Pô, mas não sei. ou a gente fala Porque o Santos tá fale. cheio de possíveis Então, transfer bans, tá ligado? Tem isso também. Não sei se vai dar tempo de contratar. Cara, vamos torcer, pelo amor de Deus, que as coisas melhorem. É isso que a gente espera pro próximo Porque, vídeo. assim, o meu medo é o Kleber Xavier ficar e ser a merda que tá sendo. Porque, assim, o retrospecto dele é ridículo. Acho que vai depender muito da partida contra o Fortaleza. Se ele fizer uma partida decente e ganhar, principalmente, acho que ele continua. Se fizer uma partida ruim e ganhar, também acho que talvez continue. Agora, se fizer uma partida ruim, empatar ou perder, aí eu acredito que ele caia fora. Vamos ver. Essa diretoria não tem, né, certeza de nada. Isso que complica. O torcedor não precisa ter certeza de nada. Agora a diretoria tem que ter convicção e não tem, né? Infelizmente. Bom, isso daí, né, Gabriel? A gente espera que quando a gente volte aqui, a gente tenha notícias melhores e faça vídeos menores, né? Porque tem muita coisa guardada e a gente tem que tirar, né? E ainda mais depois de um resultado triste começo, precisa desabafar aqui. E você que tá do outro lado tá ouvindo nosso desabafo. Também desabafa aí nos comentários. Quer falar mais alguma coisa, Gabriel? Ou encerramos? Não, é isso aí mesmo. O vídeo já tá longo. Muito obrigado a quem acompanhou até o final. Isso daí, esperamos que a gente volte aqui no próximo jogo com uma vitória, pelo amor de Deus. Provavelmente nosso próximo vídeo será o da tier list do mês, né? Dos jogadores do mês. Então vai ser de bater na galera. Vamos bater em todo mundo. Bom, isso daí. Um dos piores meses da história do Santos Futebol Clube. Que mês tenebroso. Se inscreve no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo. Valeu.